Antes do nono ano. Hoje vai ser a nossa primeira aula do pós-aula e como eu havia comentado com vocês, esse pós-aula ele vai servir para a gente estar fazendo a correção das atividades da semana anterior e através dessa correção a gente estar sanando aí eventuais dúvidas que vocês possam ter e também para a passagem de novas informações aí referente a cada temática trabalhada. Então essa nossa primeira pós-aula vai ser referente às atividades, aqueles 4 exercícios que eu passei para vocês sobre o estudo das ondas e suas características. Então nós iremos resolver agora essas atividades uma a uma com detalhes de cada um dos cálculos. Pessoal aí que costuma fazer mais direto, não tem problema. Agora, quem tem um pouquinho de dúvida, eu recomendo que faça no passo a passo. Então, vamos lá. A primeira atividade diz o seguinte. Durante uma tempestade, uma pessoa abrigada vê um relâmpago. Porém, escuta o trovão 2 segundos depois. Considerando a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, a que distância o raio caiu? Então, o que eu falei para vocês? Quando a gente tiver esses exercícios de cálculo, é interessante, esse enunciado nem está tão extenso, mas pode acontecer do enunciado ser muito grande. É interessante a gente separar as informações, porque se a gente separa, facilita na hora ali de jogar para o cálculo. Ao invés de você ficar procurando ali no meio do enunciado perdida, você já vai estar com todas elas separadinhas ali, bonitinhas. Então, nós temos que a variação, aqui eu vou passar uma fórmula mais simplificada, a distância, esse delta é um delta de variação ali, variação de distância, nós não sabemos. Foi o que o exercício pediu para calcular. A que distância que o raio caiu. Porém, nós temos as outras informações. A velocidade aí do som é 340 metros por segundo. E a minha variação de tempo, né, meu delta tempo ali, são 2 segundos. Então, nós vamos ter essa fórmula simplificada. Então, a minha distância igual a velocidade vezes o delta tempo. Então, eu não tenho valor. Eu estou passando uma fórmula um pouquinho mais simplificada. Quem fez na outra está certo também, tá? Então, nós temos aqui que nós não sabemos qual é a variação da distância, né? Então, nós repetimos o termo. Não muda em termos de lugar. A gente já estudou bastante sobre isso. Cada coisa debaixo aí do seu respectivo local. Então, nós não temos a variação de distância. Porém, nós temos... Então, debaixo do V ali, nós temos a velocidade, que é 340 vezes a minha variação de tempo, que é 2 segundos. Então, nós vamos fazer essa continha simples. Vai ser 340 vezes 2. 340 vezes 2, 680. Unidade de medida da distância, metros. Não esqueçam que é necessário colocar na frente do valor numérico o que ele está representando. Nesse caso aí, ele está representando a distância é medida em metros. Então, coloque o termo utilizado ali no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Não coloquem apenas o número solto, porque senão não dá para entender o que ele quer representar. Então, nosso exercício 1, valor aí da distância, 680 metros. Continuando aqui. Atividade de número 2. O comprimento de onda do som emitido por uma ambulância é de aproximadamente meio metro. Sabendo que a ambulância se encontra em um local no qual a temperatura do ar é 30 graus Celsius, determine a frequência da onda emitida pela sirene. A velocidade do som nessa temperatura é de 350 metros por segundo. Aqui nós temos uma pegadinha que eles colocaram aí esse número, esse 30, né, que é
a temperatura ali do local e nós nem iremos utilizar esse termo. A conta nem tem um ícone ali para estar colocando esses 30 graus Celsius. É simplesmente para confundir. Então, nós vamos ter aqui que a velocidade média ali do Sol, nesse caso, é 350 metros por segundo. O valor do meu lambda, ali, do comprimento de onda, é meio metro. E a frequência, coloquei uma interrogação, porque eu não sei qual que é. É o que o exercício pediu. Determine a frequência da sirene. Então, nós jogando aqui na fórmula, nós temos velocidade igual a lambda vezes frequência. Falei para vocês e volto a repetir. Não mudem termos de lugar. Cada número debaixo do seu respectivo termo. Então, qual que é o valor da minha velocidade? 350. Então, no lugar do V, 350. Igual. Qual é o valor do meu lambda? Meio metro. Então, debaixo do lambda, 0,5 vezes. Voltei a repetir o F porque eu não tenho o valor da minha frequência. Então, ficou 0,5 vezes F. Então, embaixo ali, 350 igual 0,5F. Agora, nós vamos lá para aquela regrinha da matemática. Número que está com a letra passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar F igual a 350 dividido por meio. Ah, professor, eu coloquei 350 dividido por meio igual a F. Tá errado? Não, tá certo. Eu coloquei assim simplesmente para a letra ficar ali no primeiro termo, mas não é obrigatório que ela fique ali. É só para ficar mais fácil de visualizar a resolução. 350 dividido por meio equivale a 700. Como nós estamos falando de frequência, são 700 Hz. Finalizamos ali. Então, nós fizemos a divisão e já concluímos o exercício. Atividade de número 3. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 metros. Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. Dados: a velocidade do som no ar equivale a 340 metros por segundo. Nesse exercício, nós temos ali 5 alternativas. É um exercício de marca X, mas precisa dar conta. Então, a letra A diz que é 10 Hz, a letra B diz que é 15 Hz, a letra C, 17 Hz, D, 20 e a E, 34. Eles querem saber, então, qual que é a frequência mínima capaz de ser percebida aí pelo ouvido humano. Então, separando os valores ali, nós temos que a velocidade do som equivale a 340 metros por segundo. O nosso comprimento de onda, né, o nosso lambda, que é esse Y aí invertido, equivale a 17 metros. E a frequência, eu estou com uma interrogação porque eu não sei qual que é o valor dela, é o que eu vou calcular. Então, colocando aqui na fórmula, nós vamos ter velocidade igual a lambda vezes frequência. Então, colocando cada termo em seu respectivo lugar. Minha velocidade equivale, então, a 340 igual a 17, né, que é o valor do meu comprimento de onda, vezes F. Repeti o F porque eu não sei qual que é o valor numérico dele. Então, ficou ali 340 igual a 17, F. Então, pela regra da matemática, número que está com a letra, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar F igual a 340 dividido por 17. Porque o 17 estava com a letra, então ele passou ali como divisor. Dividindo 340 por 17, nós chegaremos ao valor de 20. 20 o quê? 20 Hz, porque está representando a frequência. Logo, a letra D é a que está correta, certo? E por fim, nós temos a atividade 4. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas não muita coisa. Então, diz o seguinte. Diante de uma grande parede vertical, um garoto bate palmas e percebe que o eco ele tem 2 segundos. Então, esse eco é como se representasse a frequência. Esse eco
é o som que sai, bate nessa parede vertical e volta. Então, na verdade, ele saiu com a intensidade, com a frequência de 1, mas como ele vai e volta, nós temos que somar. Então, mais 1, 2. Se a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, o garoto pode concluir que a parede está situada a uma distância aproximada de. Então, pediu para calcular qual é a minha variação ali de distância. E nós temos aqui também as alternativas, são 5. Então, 17 metros, 34 metros, 68 metros, 170 metros e a letra E, 340 metros. Então, separando meus termos, a minha velocidade é 340, né? O meu lambda, que vai ser o meu comprimento, aí a minha distância, eu não tenho, é o que eu vou calcular. E a minha frequência aí, que é provocada por esse eco, vai ser 2. Jogando aqui na fórmula, termo debaixo de termo, vai ficar então 340 igual a lambda, porque é o que eu não tenho no exercício, né? Minha distância, ali meu comprimento, vezes 2. Lambda vezes 2, 2 lambdas. Então, 340 igual a 2 lambdas. Mesma regrinha ali da matemática. Número que está com a letra, ele vai passar para o outro lado como divisor. Então, vai ficar lambda igual a 340 dividido por 2. 340 dividido por 2 equivale a 170. Logo, a letra D, 170 metros, é a alternativa que está correta. Então, reparem que os exercícios são continhas básicas, eles não são muito complicados, mas eles têm um passo a passo a ser seguido. Não tem como você chutar o valor numérico ali e dificilmente você vai conseguir fazer de cabeça. Então, lembre de substituir sempre cada termo em seu respectivo local, que assim, muito difícil você vai errar a atividade. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida relacionada a essas atividades, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um. Do mais, tenham uma excelente semana e um até logo!